Então, no primeiro versículo diz assim: Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai, que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: Nada disso. Você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Verso de número 10 agora. Então Davi perguntou: Quem irá me avisar se, por acaso, seu pai lhe responder asperamente? Verso 16. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: Que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi: Amanhã é festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia combinado, e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. E eis que mandarei o moço lhe dizer, e lhe direi: Vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: Olha, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada há que temer. Porém, se eu disser ao moço: Olhe, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Então, deixa eu ver aqui qual o versículo. No versículo 27 agora. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, o seu filho: Por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem e nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: Peço que você me deixe ir, porque a minha família tem um sacrifício na cidade e um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir para que eu veja os meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: Filho de uma mulher vadia e rebelde,
Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para vergonha de sua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Somente até aqui, esses versículos já nos dão entendimento do que o capítulo 20 de 1 Samuel ministra ao nosso coração hoje pela manhã. Quero lembrá-los que essa passagem é fruto da nossa jornada de leitura bíblica diária. O que é a jornada? Nós temos um roteiro, onde você pode pegar aqui no altar um roteiro. Aqui dentro tem um roteiro diário de leitura bíblica, onde nós nos esforçamos para, preferencialmente, pregar as mensagens daquelas que nós estamos lendo, da semana, do mês, não importa, do dia. Pela graça de Deus, né, Deus me deu a graça para pregar as mensagens do dia. Então, 1 Samuel, capítulo 20, é a jornada bíblica de hoje, de domingo. Se você não tem essa jornada de leitura bíblica, pegue aqui no final do culto, para que você também possa acompanhar sistematicamente a leitura da Bíblia. Então, nesse texto, deixa claro que o rei Saul, cheio de ódio, via que em Davi a bênção de Deus que ele tanto desejava para si mesmo. E ele começou a odiar, não somente Davi, mas o seu genro, porque Davi casou com a filha de Saul, e era também amigo do seu filho, e era também amigo do rei, porém, permitindo ser consumido pela inveja, Saul, ele decidiu matar Davi, mas Jonatas, na sua inocência, como nós acabamos de ler, passou a ver a malícia do seu pai. Isso é, os olhos de Jonatas foram abertos. E ter olhos abertos é você descobrir aquilo que está no oculto, aquilo que está camuflado, aquilo que está escondido. E você não sabe que isso acaba se tornando uma armadilha contra a sua vida, contra a minha vida e contra a vida da igreja. Então, sabemos que, embora a família, preste atenção agora nessa parte introdutória, sabemos que, embora a família tenha um papel importante na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas não podem ser influenciados negativamente pelo nosso grau de parentesco. É tipo assim, tocou no meu filho, tocou em mim. Mas espera aí, o teu filho está fazendo alguma coisa errada? Então você tem que agir com justiça e não passar a mão na cabeça daquele que está agindo erradamente, ainda que seja um parente seu. Os meus filhos cresceram na igreja. O primogênito está morando lá em Portugal. Mas era uma criança abençoada. Os mais velhos, né? Além de ser abençoada,
Às vezes na escolinha, escola bíblica infantil, botava a mão na cintura e falava: eu sou filho do pastor. O que é? Aí o tio André e alguns professores procuravam a minha esposa dizendo: olha, o Ronald está insurgindo contra os professores. A Rosângela: o quê? Irmãos, tomava uma coça. E ele vinha para a igreja assim, um doce, uma manteiga, mas passava 2 semanas, se repetia tudo novamente. Mas, porém, a disciplina não pode ser interrompida, irmãos. Não podemos, por ser parente, por ser filho, por ser pai, por ser mãe, você não pode negociar a tua fé e o teu relacionamento com Deus. Se ficar aborrecido com você, vai ficar. Hoje em dia, o Ronald lá em Portugal, ele libera palavras amorosas e de gratidão pela sua mãe, pelas disciplinas que ela aplicava. Teve um dia que ele falou assim: mãe, 11 anos de idade, mãe, eu vou embora de casa. Ah, vai? Então vamos lá pegar a tua mochila. Aí pensou que a mãe: não, o que é? Vamos lá pegar. Enche aí a tua mochila com as tuas coisas. Vou embora mesmo, mãe, eu não aguento mais. Tá bom, pode ir embora. Então tá bom, dá aqui um beijo. Ó. Abriu a porta, pode ir. Aí a Rosângela falando comigo: ai, me deu uma dor no coração, mas não mostrei para ele que eu estava preocupada, né? Aí fiquei olhando do olho mágico. Aí ele foi, quando ia descer a escada, ele parou. Aí eu olhando, falei: ai, Jesus, Jesus. Que a Rosângela falou, se ele fosse para a rua, ela ia atrás dele, né? Mas ela, energicamente, tomou aquela decisão para ele ter um impacto, né? E um impacto da realidade da vida. Mas aí ele voltou, bateu na porta e disse: mãe, eu não quero ir embora não, mãe, me perdoe. Ah, não quer ir embora? Vem cá, mamãe te ama também. Mas, enfim, às vezes nós caímos em chantagens emocionais. E quantas vezes, irmãos, vocês sabem que, eu já testemunhei aqui, que os demônios, eu quando era solteiro, eles se manifestavam os 7 dias da semana dentro da minha casa. Quando não era na vida da minha mãe, era na vida do meu pai. Eu convivi com esses demônios dentro da minha casa. Eu também era um possesso demoníaco. Vivia uma vida imoral e longe da presença de Deus. Mas quando eu me converti, o demônio começou a usar a minha mãe, mas ele falando comigo como se fosse ela. E eu sentado na sala, e ela conversando comigo normalmente. Daqui a pouco me veio um discernimento, eu falei: é você, né, demônio? Ele, kkkkkk. Eu falei: ó, há poder no sangue de Jesus, tu larga a vida da minha mãe e tu sai da minha casa. Levanta agora. Ele levantou, sai! E... Então, o confronto, às vezes, amados, o que eu estou dizendo com isso? Que ele é imperceptível. É imperceptível. Um demônio pode usar um pai, pode usar uma mãe, pode usar um filho, pode. E você não pode, na verdade, favorecer alguém porque é o teu parente. O meu parente é Jesus Cristo. E aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são os meus pais, as minhas mães e os meus irmãos. Eu decidi isso na minha vida. A Bíblia enfatiza a importância da família, mas também deixa claro que a fé em Jesus deve ser uma prioridade. Jesus não tem que estar em segundo plano
depois dos seus filhos, nem depois do seu pai, nem da sua mãe. É preciso decidir. Essa semana, na terça-feira, orando, Deus falou assim para mim: meu servo, primeiro eu perguntei, o senhor quer falar comigo alguma coisa? Ele falou, quero. E aí eu começo a perguntar, não. E me veio um discernimento e fiz a pergunta certa. E ele falou, há uma nova unção da minha parte disponível nesse domingo para a minha igreja. Há uma nova unção aqui nessa manhã. Porém, cada pessoa é responsável pela sua própria jornada espiritual. Não tem negócio, eu estou assim por causa do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu marido, da minha esposa. Cada um responde por si e é preciso posicionamento. Em Mateus, Jesus ensinando os 12 apóstolos, ele fala claramente, explicando os apóstolos e os discípulos dessa forma: olha, todos vocês serão odiados por causa do meu nome, porém aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus, quando chamou os 12 discípulos que se tornaram apóstolos, ele também ensinou: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos: aquele que me negar diante das pessoas, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós que somos de Cristo, temos uma responsabilidade de influenciar a nossa casa, a nossa parentela de forma positiva e não negativa. E às vezes, para você influenciar de forma positiva, você tem que aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Vou parar de falar com você, Pode parar. Você sente quando alguém não está bem contigo. Eu, como pastor, eu tenho que me posicionar. Eu vou ficar, não quer falar comigo, não quer. Eu estou posicionado em Cristo. Não quer falar comigo? Olha, eu vou orar, vou interceder e que Deus libere perdão no seu coração. Porque é assim que você espera também no meu relacionamento com você. Imagine também eu ficar milindrado por qualquer coisa. Então, multimídia, Mateus capítulo 10, no verso 37 ao 39, o que eu estou falando tem base bíblica. Olha o que Jesus ensinou. 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Então Jonatas já tinha discernido que Davi era um homem ungido por Deus. Olha para mim aqui. Jonatas discerniu isso. Porque quando Davi venceu aquele gigante da forma ao qual venceu, ele não poderia vencer aquela batalha simplesmente com uma coragem humana e simplesmente como um guerreiro, que ele não era. Mas Davi percebeu que tinha algo de Deus na vida de Davi que fazia ele ter êxito em tudo que ele fazia.
Agora, se você vê que alguém é ungido de Deus, tu vai arrumar problema com o ungido de Deus? Eu quero ficar do lado desse homem e dessa mulher. Quem é cheio do Espírito Santo é o meu melhor amigo, é o teu melhor amigo. É dessas pessoas que você tem que ter amizade, relacionamento, proximidade. Às vezes a gente escolhe pessoas que nos fazem rir, que nos distraem, mas não temem ao Senhor. É essa amizade e relacionamento que você escolheu para influenciar a sua vida? Tem gente que está rindo hoje, mas vai arder no fogo do inferno eternamente. E tem gente que está chorando hoje e perseverando na presença de Deus, ele vai se alegrar eternamente na presença do Senhor. Então, Jonatas, ele já tinha discernido que a vitória de Davi contra Golias foi algo sobrenatural, não veio de Davi, era Deus na vida dele. Era Deus. E agora que descobriu as intenções malignas do seu pai, o que ele fez? Qual é o título do capítulo 20? Qual é o título? Jonatas ajuda Davi. Ele decidiu, eu vou ajudar esse homem. Ainda que contrarie o meu pai, eu vou ajudar ele. O meu pai está agindo erradamente. E olha que nós vemos aqui que Saul, quando percebeu que Jonatas tinha uma aliança com Davi e que o ajudava, o que ele fez? Ele pegou a lança para matar o seu próprio filho. Ainda disse para ele, filho de uma mulher vadia e rebelde. Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé? Eu creio que a Bíblia não coloca palavrão aqui, mas Saul com certeza falou um palavrão para ele. Falou um palavrão. Ofendeu o seu filho. Então, a unção de Deus, ela exige um preço. O homem ungido, a mulher ungida, paga um preço, geme, porque o desejo do ungido de Deus é cumprir o propósito que Deus tem na vida dele. Então esse texto fala de dois homens ungidos, porque Jonatas também, para ajudar Davi, ele estava com uma unção na vida dele. Por que uma unção? Porque a unção nos ajuda a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Às vezes o propósito de Deus, sabe qual é? É a gente ajudar alguém. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o avivalista Charles Finney, eu falei essa semana na reunião de oração, ele fez uma declaração verdadeira e ele pregava assim. E ele dizia, ou você está avivado do Espírito Santo, ou você está em pecado. Porque o adversário da carne é o Espírito Santo. E se você não busca ter uma vida avivada na presença de Deus, você tem brecha pecaminosa na tua vida. Porque é uma coisa ou outra. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está se entregando às obras da carne e está pecando contra Deus. Então, a unção de Deus, ela despedaça todo jugo. O poder do Espírito Santo nos capacita a quebrar todo tipo de opressão. A unção de Deus, que vem através do poder do Espírito Santo, nos capacita a abrir as portas das prisões e a vencer todo jugo espiritual. Eu coloquei nos grupos essa semana sobre uma onda de angústia, de tristeza, que a igreja está sendo acometida
já por 2 semanas, para que você não pense que é uma coisa pessoal sua, mas é uma coisa espiritual que vem acontecendo. E para vencer coisas espirituais, você tem que ser um crente ungido. Ungido do Espírito Santo. Porque o texto fala de 2 homens ungidos e de outro homem ao qual a unção foi retirada. A unção de Deus, ela exige compromisso e um custo. Não se trata apenas de uma capacidade poderosa. Veja, Davi, ele foi ungido para cumprir um propósito da parte de Deus, porém teve que enfrentar um processo, e nesse processo, devido à unção que ele recebeu, ele não desfaleceu na fé. Daí você entende por que você precisa ser um homem e uma mulher ungida e ungido. Porque o ungido, no meio do processo doloroso da vida, ele não retrocede, ele não olha para trás. Se tiver que enfrentar situações embaraçosas, enfrenta de peito aberto e com uma coragem que não é dele, não é dela, mas vem do Espírito Santo de Deus. A unção nos capacita a vencer os desafios da vida, mas também a unção nos faz decidir por escolhas. Você tem que escolher, e é você que tem que escolher o que você vai fazer da sua vida. A unção, ela exige renúncias. A unção, ela nos empurra para um relacionamento mais profundo com Deus. A unção representa uma capacidade do Espírito Santo para vivermos uma vida vitoriosa, conforme a vontade de Deus. Às vezes, uma vida vitoriosa é ser derrotado algumas vezes. É passar por umas derrotas na nossa vida, é passar por umas perseguições, porque nós conhecemos a história de Davi, mas ele, quando passava por essa perseguição e essa injustiça, ele não tinha certeza do que iria acontecer com o seu futuro, a não ser a fé que ele guardava dentro dele. Então, a unção, ela, irmãos, ela fortalece a nossa fé. Tudo que está ao nosso redor diz que não, mas dentro de nós tem uma fé dizendo: fica calmo, porque eu estou contigo. Eu vou te guardar. Aquilo que eu falei que vou fazer, eu cumprirei na sua vida, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jonatas teve que negar a vontade do seu pai de matar Davi e tomou uma atitude para ajudá-lo. Eu vou ajudar Davi. Veja como Deus está acima da família. Eu não sou contra a família, não, mas eu coloco Deus em primeiro lugar. Às vezes a unção de Deus gera uma capacidade para que a gente ajude alguém. E essa ajuda que nós temos que dar para alguém é algo irresistível. Não conseguimos pensar em outra coisa a não ser ajudar aquela pessoa. Porque a unção de Deus, ela promove essa capacidade, esse querer e realizar que vem do coração de Deus. Eu já disse esse testemunho aqui, mas se encaixa muito bem nesse exemplo, sobre uma reunião que tínhamos de pastores na região. A maioria aqui já ouviu esse testemunho.
E eu, de repente, orando com os pastores, Deus disse assim: olha, eu quero que você ajude o pastor fulano de tal. Ajude a ele. Não, quero que você ajude. Eu falei, sim, senhor. E eu orando, os pastores orando, eu falei, sim, senhor. Qual ajuda? Eu quero que você ajude a ele a comprar uma igreja. Eu falei, tá bom. E eu pensando comigo, eu vou fazer apelo lá na igreja e aqueles que quiserem contribuir, esse dinheiro da contribuição eu vou enviar para ele. Aí daqui a pouco Deus disse, não, eu quero que você dê do seu dinheiro. Aí eu comigo, isso aí vem do capeta, né? Não é possível, né? Que a gente já pensa assim, né? Quando é com a gente, dar o dinheiro dos outros é fácil, né, irmão? E Deus ainda foi específico, aquele dinheiro que você guardou na sua gaveta. Eu falei, Deus sabe de tudo, né, irmãos? O meu dinheirinho que eu estava guardando na gaveta. Eu quero que você pegue esse dinheiro e dê para ele. Eu não muito satisfeito, né? Eu fechei o olho e falei, Senhor, se isso vem de ti mesmo, que o pastor que o senhor está falando venha falar comigo. Irmãos, quando eu senti um toque, eu falei, será? Quando abri o olho, era o homem mesmo. Para que eu não tivesse dúvida, eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Dei tudo o que eu tinha. Dei tudo. Mas me veio um gozo, uma alegria em saber que eu estava cumprindo um propósito da parte de Deus. Porque, irmãos, quando eu morrer, eu não vou levar nada. O meu dinheiro, o seu dinheiro é para a glória de Deus. E pergunta se me faltou alguma coisa. Não me faltou nada. Pelo contrário, eu tinha êxito em tudo que eu fazia. Como Davi. Assim acontece com a vida de um ungido de Deus. Quando ele coloca as mãos, as coisas prosperam. Por quê? Ele é bom? Não. Bom é o que está nele. Bom é o que está na igreja. Jesus está nessa igreja. Vamos aplaudir a Ele. Jesus está aqui. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, a unção de Deus está disponível para aqueles que desejam cumprir o propósito do Senhor e não fazer a sua própria vontade. Entendeu por que Deus disse que tem uma nova unção hoje? Eu não sei o que pode estar acontecendo aí na frente, ou que pode acontecer daqui a alguns meses, algumas semanas ou alguns anos, mas quando isso acontecer, não vamos ficar que nem barata tonta, desorientados, correndo de um lado para o outro. A gente vai olhar para o alto e falar, o meu Redentor vive, a minha redenção também está próxima. Nada de desespero. Existe um propósito da parte de Deus que é igual para todos nós. E qual é o propósito igual para todos nós? Deus deseja nos levar para o céu e não para o inferno. Aqueles que vão para o céu só vão os ungidos do Senhor, porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Eu aceitei Jesus, mas se não tiver o Espírito Santo, não vai entrar no céu. Tem que ter vestes nupciais. Quando a Bíblia fala de veste e de revestimento, geralmente está falando da pessoa do Espírito Santo. Então, nesse capítulo, não somente Davi estava ungido para cumprir o propósito da parte de Deus, mas Jonatas também. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que não tem grau parentesco.
no relacionamento com Deus, às vezes tem que aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs e até a sua própria vida para que a vontade de Deus prevaleça. A gente tem força para isso? Não tem. Somente a unção de Deus. Jonatas decidiu que o grau de parentesco dele com seu pai Saul não iria interromper a sua ajuda a favor de Davi. Não há, ou melhor, há uma nova unção de Deus disponível hoje para nos capacitar a fazer essas escolhas certas e essas renúncias de acordo com a vontade de Deus. Agora, se o processo, porque todo propósito nos leva a um processo, e se o processo se tornou difícil, doloroso, porque não pense vocês que quando Jonatas aborreceu o seu pai, que ele ficou feliz. Assim como um pai também que aborrece o filho, um pai direcionado por Deus, fazendo a vontade de Deus e assim tem que disciplinar, não é fácil para um pai e para uma mãe, mas tem que falar a verdade. Então, se o processo se tornou doloroso, difícil e quer te afastar dos propósitos de Deus na tua vida, volto a repetir, há uma nova unção disponível nesse lugar, nessa manhã. Essa unção custa, não é para brincar. Essa unção custa toda a nossa vida. Porque aquele que guardar a sua vida vai perder. Mas aquele que tem unção, ele entrega a sua vida a Deus e ganha mais vida ainda. Então essa passagem bíblica, volto a repetir, fala da diferença de dois homens ungidos, Davi e Jonatas, mas fala também de Saul, o homem que perdeu a unção. Não queira você perder a unção de Deus na tua vida. E eu paro por aqui, corri para que houvesse tempo para a gente orar e pedir a Deus uma nova unção. Porque, pastor, o que eu tenho que fazer para receber essa nova unção? Primeiro, você tem que querer. Deus não vai te dar algo que você não quer. Mas eu digo para você, como eu repeti diversas vezes aqui, a unção custa. Custa toda a nossa vida. O seu futuro está em xeque. E vai depender daquilo que Deus reservou aqui hoje. Tem pessoas que, devido ao processo, abandonaram o propósito de Deus e foram embora. Sofrem mais até hoje. Pagam um preço infinitamente superior do que se estivesse sofrendo para fazer a vontade de Deus. Enfrentando o processo. Vocês me olham daí e pensam, o pastor não tem problemas. Mas eu não subo aqui, às vezes eu falo dos meus problemas, mas eu subo aqui para falar da palavra. E através da palavra eu recebo força e ânimo para continuar nesse processo, porque o propósito de Deus é maior. E eu não quero perder esse propósito que Deus tem na minha vida. Então eu quero encorajar aqueles que querem voluntariamente receber uma nova unção. Asaf, vamos nos posicionar. Então, se você quer receber uma nova unção, vem aqui na frente e venha voluntariamente, né? Não é pela força, não é pela violência, mesmo sabendo que isso vai custar toda a sua vida. Mas o que é a vida sem a presença de Deus? O que é a nossa vida sem a promessa de Deus?
O que é a nossa vida sem a eternidade em Jesus Cristo? O que é a nossa vida? É ilusão. Muitos estão aí iludidos, abandonaram o propósito porque o processo foi doloroso. Não, eu não vou admitir isso, né? Eu sou crente, mas não sou bobo, eu não vou passar por essa humilhação. Davi passou por humilhações, Jonatas também, irmãos. Você acha que quando Saul fez isso com Jonatas, lançando a sua própria lança para encravar também o seu próprio filho na parede, ele fez isso sozinho com Jonatas? Ele estava numa mesa, os oficiais estavam todos lá. Talvez falavam entre linhas: pô, que pai é esse, hein? Que pai é esse? Às vezes o que fazemos as pessoas não entendem, e não vão entender, porque é Deus que está pedindo algo. E quando Deus pede algo, o diácono Paulo, no culto do Espírito Santo, estava falando isso. Deus, ele não está preocupado se a gente vai entender ou não vai. O desejo de Deus é que nós venhamos obedecer. Tem que obedecer. É Ele que está mandando, é Ele que manda. E nós obedecemos. Então, com a mão no seu coração, vamos adorar primeiro. Quero sempre estar diante de ti, do teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Para seguir e conquistar, renova a unção sobre mim, para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir nessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Deus, o teu povo foi convocado e voluntariamente saiu do seu lugar, Senhor, esboçando um querer, Senhor, de receber essa nova unção, que o Senhor disse essa semana: a minha unção, uma nova unção está disponível nesse domingo. Senhor, ó Deus, e que a igreja receba esse revestimento. Senhor, receba esse óleo novo, porque aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramando sobre mim óleo novo. Ah, Senhor, hoje há um óleo novo da presença de Deus
que é a própria pessoa do Espírito Santo. Ele vai te ajudar nesse processo. Nesse vale, e você não ficará sozinho. Deus vai andar lado a lado contigo, e você não vai desfalecer na fé, porque o Senhor hoje fortalece a tua vida, e tu vai sair daqui diferente, e para agir com coragem, com intrepidez, para fazer a vontade de Deus. Há alguém aqui nessa manhã que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nunca fez isso em nenhum lugar, nenhuma igreja, mas você recebeu o toque, o chamado de Deus, e deseja fazer isso. Há alguém aqui no nosso meio, nessa condição? Levante o seu braço, eu libero o seu braço para dizer, e você diga para Deus: eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Quem é? Tem alguém aqui que nunca fez isso em nenhum lugar, nenhuma igreja, e deseja fazer isso nessa manhã? Eu libero a tua vida para tomar essa decisão. Eu libero também a vida daqueles que precisam se reconciliar. Você já tinha feito isso antes, mas não aguentou o processo. Mas você hoje está voltando ao propósito de Deus na tua vida. E Deus te deu uma nova unção. E esse processo você vai resistir e sair mais que vencedor. Você quer renovar a sua aliança com Deus? Alguém quer renovar a sua aliança com Deus aqui nessa manhã? Tem uma senhora ali, quem mais além dela? Eu estou renovando a minha aliança. Um jovem ali também. Estou renovando a minha aliança com Deus. Eu vou sair daqui diferente, em nome de Jesus. Há mais alguém? Então o Senhor fortalece, conceda graça, poder. Senhor, ó Deus, e devolve a força do Espírito Santo que essa tua serva e esse jovem tinham quando andavam na tua presença. Que eles voltem a conviver juntamente no corpo de Cristo, Senhor. E nós vamos aplaudir o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Voltemos aos nossos lugares.